Muito bem, nós que somos bolsonaristas temos aqui notícias complicadas nesse exato momento, infelizmente. Vamos orar nesse momento para Bolsonaro que ele possa sair dessa situação tão difícil da sua vida. Eu sempre falo uma coisa, parece que é um pesadelo dentro do pesadelo, mais um pesadelo, enfim, a situação realmente é muito difícil de verdade. E, inclusive, né, tivemos aí uma situação muito complicada por conta do Fux, né, acabar saindo da primeira turma do STF. O Fux foi o cara, né, que ficou do lado do Bolsonaro, que foi com tudo para defender Bolsonaro, mas infelizmente agora temos essa notícia complicada. Inclusive, o Fux está querendo livrar o Bolsonaro da papuda, mesmo saindo da primeira turma. Olha, essa informação é muito complicada, porque assim, gente, aqui ó, o Bolsonaro com o Fux. O que eu quero dizer com isso? É complicado porque o Bolsonaro ele não tem condições de ir para a papuda, né? Se você olhar pelo lado humano, dependente de política, o Bolsonaro hoje não está bem. A saúde dele está muito fragilizada. Ele descobriu 2 cânceres recentemente. Ele teve um problema lá com o atentado lá em 2018 por conta da facada que ele tomou e até hoje ele tem complicações por conta disso. E não somente tudo que aconteceu com ele em relação à sua saúde, tem a questão emocional. O Bolsonaro está muito abalado com tudo que está acontecendo em sua vida. Esses soluços, essas situações delicadas que ele acaba tendo, são muito pertinentes aí a uma questão emocional. Eu não tenho dúvida. Eu sempre falo uma coisa, eu acho que se o Bolsonaro hoje ficasse livre, nosso capitão ficasse livre, nosso eterno capitão, ele ficaria muito melhor em relação à sua saúde. Porque o psicológico dele, eu acredito que seja muito fraco, de verdade, assim como o meu, e eu acredito que muitas pessoas também aqui do canal. Quando você tem um problema, o teu psicológico pode ir lá embaixo, e infelizmente isso está acontecendo. Eu tenho certeza que o Bolsonaro hoje, e caso ele consiga aí reverter esse quadro, ele vai conseguir ficar bem rápido, você pode ter certeza disso, ok? Bom, são aqui novidades que chegam em relação ao Bolsonaro, já trago para vocês em instante. Essa notícia aqui do Trump, galera, olha só, o Trump estaria interessado em reunião com Lula. Diz a autoridade da Casa Branca. Gente, é uma loucura, né? Como é que pode, do nada, o Trump virou best friend, super amigo do Lula? Você conseguiria me explicar? Você, bolsonarista, comenta aí, por gentileza. Vamos falar aqui também desse assunto, tá? E um outro assunto que temos, Moraes negou visita de Valdemar a Bolsonaro. Acredite se quiser, foi negado, porque o ministro Alexandre Moraes do STF negou o pedido da defesa do Bolsonaro para que ele se encontrasse com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Seria muito importante esse encontro para trocar ideias, mas não foi permitido pelo Moraes. Bom, o Moraes ressaltou que, além da prisão domiciliar, o Bolsonaro cumpre outras restrições impostas pela Justiça, como também a proibição de manter contato com outros investigados. E dessa forma ele acabou. Já era esperado, gente, já era esperado. E aqui, ó, nessa terça-feira, hoje, portanto, a primeira turma do STF decidiu reabrir a investigação contra Valdemar por suposta participação na trama golpista. Quer dizer, agora a coisa se complicou um pouco mais, né, para o Valdemar nesse momento, ok? A decisão foi tomada a pedido do Moraes. Segundo o ministro, a medida é necessária porque o presidente do partido, né, Carlos Rocha, foi condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e Organização também. Isso porque o presidente do partido acabou atuando para fornecer ao PL dados sabidamente falsos sobre as urnas, ainda voltando àquela situação lá das urnas. Tá? E aqui a apuração sobre o Valdemar vai analisar se a conexão entre os atos de Rocha, presidente do PL, para tentar provocar uma ruptura institucional. E a Polícia Federal acabou indiciando Valdemar na trama golpista, mas ele não foi denunciado pela PGR. Gente, meu Deus do céu, cada vez mais complicada a situação nesse momento lá, que envolve Bolsonaro e toda a sua família e pessoas que estão, né, do lado dele. Gente, já temos aqui notícias do Fux, né? Como é que vai ser o Fux? Vai conseguir livrar o Bolsonaro? Vai conseguir trazer o Bolsonaro para a liberdade? Já vamos tentar explicar um pouco mais, né? Livrar da papuda, por exemplo, enfim, porque tem uma informação que chega para a gente aqui, gente, olha só. Porque temos aqui essa notícia, né, que fala o seguinte, ó, Trump está interessado em reunião com Lula. O que está acontecendo, gente? Mas como é que pode? Do nada, tínhamos ali um problema entre os dois e tal, um problema sério, de repente viraram super amigos. Será uma jogada? Será que está acontecendo alguma coisa ali por trás? O que rola de verdade? Uma fonte da Casa Branca informou a agência de notícias Reuters hoje
que o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, está interessado em encontrar Luiz Inácio Lula da Silva, na Malásia, aonde os dois estarão para participar. Quer dizer, como assim? Ele está interessado em se encontrar com Lula depois daquele encontro que tiveram na ONU? Bom, o encontro está sendo muito articulado há muitas semanas por integrantes dos governos do Brasil e Estados Unidos, desde que os dois chefes de Estado se encontrarem lá na ONU Nova York. O governo brasileiro disse que os líderes tiveram um telefonema amistoso e aí melhoraram as perspectivas, né, de amizade, enfim. O Lula desembarcou hoje em Jakarta, capital da Indonésia. Com parte da agenda, ele vai se reunir com o presidente indonésio Prabowo Subianto. Na ocasião, os dois vão assinar atos e memorandos de cooperação entre os países, tá? Mas realmente a gente está sem entender nada. O que está acontecendo, gente? Como é que pode, né? Assim, é bom para o Brasil, né? Claro, eu não acho, né? Independente do partido que seja, né? Ter treta com os Estados Unidos, que é uma potência mundial. Mas do nada, de repente, eles viraram super amigos. Aquela química rolando realmente foi algo que eu, particularmente, não consegui entender. E você entendeu? Não entendeu? Comenta aí. Bom, gente, agora para fechar, temos aqui uma notícia do Fux. Olha só que complicado, gente. Tá aí o Fux com o Bolsonaro. Aqui na tela, Fux, que ele vai Bolsonaro, da Papuda mesmo, saiu da primeira turma do STF. Gente, ele saiu da primeira turma do STF. E era um grande aliado ali, aliado assim, entre aspas, né? Pelo menos ele não ficou contra o Bolsonaro. Ele entendeu que não tinham provas suficientes ali para poder condenar o Bolsonaro. Mas ele acabou solicitando transferência da primeira turma do STF para a segunda turma, tá? Isso é muito complicado, mas ele pretende continuar participando de julgamentos ligados à trama golpista de 2022, inclusive da análise dos recursos do ex-presidente Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A decisão final, ok, calma aí, agora sim, é o Bolsonaro e o Fux, caberá ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, com quem Fux pretende construir uma solução que permita sua continuidade nesses processos. Tá? E aqui, a movimentação do Fux foi motivada pela vaga aberta na segunda turma, após a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso, e aí ele acabou se encaixando ali. Tá certo? E aqui ó, a intenção é permanecer vinculado às ações e recursos relacionados a julgamentos já iniciados, como aconteceu em situações anteriores em que ministros voltaram ao colegiado para votar em processos antigos após pedirem vista. Então ele pega coisas antigas que são parecidas com o que está acontecendo hoje e ele tenta aí ainda ficar no caso ali do Bolsonaro. Os recursos do Bolsonaro, atenção, são considerados decisivos para poder definir o destino do ex-presidente, né? E será que ele vai conseguir o Fux? Conseguiria a liberdade do Bolsonaro? Pergunta, resposta, ainda não sabemos. Tomara que as movimentações, a defesa lá do Bolsonaro consiga, né? Porque agora é tudo ou nada. O Bolsonaro precisa, a sua defesa precisa levar argumentos que justifiquem, né, a sua defesa para tentar contornar essa situação. Mas por enquanto, respondendo a pergunta do título da capa também, caso eu tenha colocado aí no título da capa, está complicado. A primeira turma deve decidir se ele vai cumprir a pena no complexo penitenciário da Papuda ou regime domiciliar, como defendem seus aliados, tá? Assim, gente, de verdade, pesado, gente, porque o Bolsonaro também tem pelo pior acontecer lá na Papuda, né? O Bolsonaro realmente fica muito tenso com uma situação que poderia acontecer lá dentro, né? Ele já deixou meio que, né, transparecer um pouco isso. Então a situação é delicada quanto à sua saúde, quanto à sua liberdade. Pesadelo sendo de pesadelo, mas eu acredito que depois da tempestade, né, a bonança, quem sabe tudo isso vai mudar daqui a pouco, hein? Vamos aí orar para o nosso capitão, o eterno capitão Bolsonaro.